vocês? Vamos para mais uma videoaula de português. Essa semana nós teremos duas videoaulas. Agora é a primeira, tá? Primeira videoaula que iremos começar, como sempre, com a correção, que vai ser da página 59 até 67. Página 59. Produção de texto, livro de brincadeiras. Retomem o texto que produziram anteriormente para, agora, prosseguirem com o trabalho de produção de um livro de brincadeiras da turma. Para isso, leiam as orientações. O que a tia Andréia pediu na videoaula anterior? Lá na página 48 e 49, vocês escreveram algumas coisinhas, né? Iniciaram, vamos dizer assim, sobre esse livro de brincadeiras. E vocês vão dar continuidade no caderno de vocês, observando o planejamento, né? Observaram a divulgação. Só que essa divulgação aqui, a princípio, nós não iremos fazer. Mas na live a tia Andréia vai pedir para que vocês contem, né, o que vocês produziram, tá bom? Vamos agora para a página 62, número 1. Você conhecia essa versão da amarelinha? Brinque com os colegas no pátio da escola. Nós não podemos no momento, né? E comente suas impressões sobre o texto. As instruções foram suficientes para todos brincarem e compreendessem suas regras? É uma resposta pessoal. No caso aqui, vocês podem estar brincando com o responsável ou alguém próximo a vocês. 2. Quais são as semelhanças e as diferenças dessa versão da amarelinha em relação à versão que você conhecia? Também é uma resposta pessoal. 3. Onde essa versão de amarelinha foi coletada? Circule no mapa a seguir o estado em que fica esse lugar. Foi lá em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, vocês irão circular. Que a gente sabe, né, que foi o local São Gonçalo do Rio das Pedras, lá no Vale de Jequitinhonha, tá? Minas Gerais. 4. Quais podem ser os desafios da brincadeira? Pular todas as casas sem pisar na linha e não jogar a pedra fora do espaço, né? Eu acho que é um desafio mesmo. 63. 5. Observe as instruções do número 2. Como é possível saber onde fica a casa do domingo? Somente por meio da imagem que aparece ao lado da instrução de número 2. 6. O que o participante da brincadeira precisa saber previamente para seguir corretamente a instrução do número 3? O que acontecerá caso ele não possua esse conhecimento? Ele precisa conhecer todos os dias da semana para brincar com essa amarelinha, né? Se ele não tiver esse conhecimento, ele vai perder a vez. 7. Como o jogador deve jogar a pedrinha de casa em casa com um pé só, pulando ou empurrando? Explique. O jogador ele precisa pular com um pé só de casa em casa e ao chegar a cada uma delas, precisa empurrar a pedrinha com o pé. 8. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente. Depois reescreva as palavras que tenham erros de grafia. Então vamos lá. Cafezal, rouxinol, cacau e pincel. Essas alternativas que estão corretas. E embaixo vocês vão reescrever as palavras corretamente. Então vamos lá. Caracol, final é com L. Futebol, final é com L. Painel, final é com L. Saudável, final é com L. Bacalhau, termina com U. Pessoal, termina com L. 9, complete com U ou L. A. Você está muito mal-humorada. Esse mal aí é com L. B. Marina nunca desejou mal a ninguém. Esse mal é com L. C. Os maus resultados nas provas foram consequências de sua falta de dedicação. Esse mal aí é com U. D. Aquele garoto sempre demonstrou ser um mau aluno. Esse mal também é com U. Página 64, leia a tirinha a seguir para responder as atividades 11 e 12. 10. Que palavra da tirinha tem a letra L representando o fonema U? Mal. 11. Complete as lacunas. Calvin diz que o dever de casa o faz sentir-se mal com L, mas não fazer o dever de casa faz dele um mau aluno. Esse mal com U, tá? O mal com L é o contrário de bem. E o mal com U é o contrário de bom. Então, vocês podem estar utilizando essas duas palavrinhas para saber se vocês vão utilizar o mal com L ou com U.
12. Reescreva a estrofe do poema a seguir, substituindo a palavra filhinho por filhinha e a palavra carrinho por cadeirinha. Então vamos lá, vai ficar assim. Canguru ficou cansado de carregar sua filhinha. Por isso foi à cidade e comprou linda cadeirinha. Página 65. 13. O que fica acessível ao bebê e ao seu toque deve prever uma estrutura mais resistente. Indique com que palavras os termos em destaque fazem concordância. Acessível está fazendo concordância com mobile. Seu, com toque. E resistente, com estrutura. 14. Reescreva o trecho da questão anterior, substituindo os termos destacados por acessíveis, suas e resistentes e fazendo as adaptações necessárias. Os que ficam acessíveis ao bebê e às suas mãozinhas devem prever estruturas mais resistentes. 15. Os móveis são estruturas simples ou complexas que balançam em geral penduradas ou podem permanecer próximas das crianças para sua exploração. Se passarmos o substantivo móveis para o singular, qual das palavras destacada não sofrerá modificação? A palavra simples, que usamos tanto no singular, né, quanto no plural. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Então aqui nós temos o início, orienta o leitor sobre montar um objeto, instrução de montagem. Descreve as ações que devem ser seguidas para alcançar um objetivo, regras de jogo. Lá na página 67, fonema 1 em posição final da sílaba. Verbo no passado, especificamente na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, eu escrevo com U. Substantivo ou adjetivo, eu escrevo com L. O adjetivo concorda em gênero, masculino, feminino e número, singular e plural, com o substantivo. Concordância nominal. Vamos agora para o lançamento, que vai ser da página 68 até 76. Agora nós vamos falar sobre textos dramáticos, luz e ação. A gente, quando escuta isso, né, luz e ação, já sabe que a gente está falando sobre encenação. Para conversar, você já assistiu a uma peça de teatro? Se sim, onde? Você já leu um texto dramático, ou seja, escrito para ser representado? Imagina como é organizado esse texto? Quais informações ele deve apresentar? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Lá na página 70, outra produção de texto falando sobre texto dramático. Ao final deste capítulo, você participará da encenação de um texto dramático para os alunos do terceiro ano de sua escola. Antes, escreva em seu caderno um texto dramático para ser representado. Nesse texto, você deverá contar uma história por meio do diálogo entre os personagens e indicar o que os atores devem fazer em cena. Se desejar, utilize as questões a seguir como guia para a produção do seu texto. Aqui tem algumas perguntas que vocês podem estar respondendo no texto antes de iniciar esse texto dramático. Quem são os personagens? Onde se passa a história? Como começa a história? O que falam e o que fazem os personagens? Que problema modifica o estado inicial da história? Qual é o momento de maior tensão? Como a história termina? Como serão marcados os diálogos dos personagens e as ações a serem desenvolvidas pelos atores no palco? Ok? Leitura, fantasia em cena. Você acredita em fadas? O que falaria se encontrasse com uma? Contaria alguém? No texto que você vai ler a seguir, um texto dramático organizado em um ato e duas cenas, verá a reação de duas amigas ao se depararem com uma fada. Leia o título e diga o que imagina que acontecerá com elas. O que dirão a fada? Como reagirão? Leia a primeira cena do texto e descubra. Mais que nunca é preciso contar. Fantasia e um ato de duas cenas. E aí? E aí? O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Hein? O que vocês imaginam? Depois que vocês imaginarem, pensarem, vocês vão ler essa história, tá? Aqui a gente tem os personagens, ó. Paula e Fernanda, que são duas garotas amigas. Fada Rosa, uma fada meiga, doce, mas muito desajeitada.
Feiticeiro espirra, um feiticeiro simpático, mas meio destrambelhado. Aqui o cenário, todas as cenas se passarão em uma calçada, em uma rua qualquer de uma grande cidade. A cena 1 vai ocorrer em frente da casa de Paula, tá? Aí aqui, luz geral, tudo indicando a forma, a iluminação, o cenário, como que vai ser. E aqui tem a leitura, né? Falando assim, Paula e Fernanda brincam há algum tempo. De repente surge uma figura inesperada. Então o início dessa cena vai ser assim, elas brincando e daqui a pouco vai, né, aparecer uma figura inesperada. Então vocês vão ler esse texto com muita atenção, que na página 72 dará continuidade, na 73 também. Depois, vocês vão fazer a número 1, observem as imagens a seguir. Circule os personagens que participam da primeira cena da história. Vocês vão circular. E depois, quem conta a história? Paula e Fernanda, Fada Rosa ou narrador? Vocês irão marcar. Na página 74, vocês vão estar respondendo também as questões, né? Por exemplo, a letra C. Onde estão as personagens e o que acontece no início da história? Está tudo informado lá no texto, tá? Vocês vão responder essas perguntas. Na página 75 também. E na página 76 também, número 6. Retomem ao texto e respondam o que se pede. Em quantas cenas, em quantos atos o texto foi organizado? B, onde aparecem essas informações, tá? Lá no início do texto, lá na frase, no subtítulo, tem a informação que vocês vão conseguir, com essa informação, responder a letra A, tá bom? E para que servem essas informações, né? Serve para mostrar ao leitor como esse texto foi organizado ou em quantos momentos a peça foi dividida. E baixo, o texto dramático é um texto escrito para ser encenado. É organizado por cenas, atos ou quadros que correspondem aos diferentes momentos da história. Neles aparecem as vozes dos personagens e as rúbricas, que são as informações detalhadas sobre tudo o que deve acontecer para que o texto seja encenado, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vão marcar isso aqui com marca-texto, que a gente hoje está aprendendo mais um tipo de texto, que é o texto dramático, tá bom? Então eu espero que vocês façam com muita atenção, lembrando que essa é a primeira videoaula de português, tá? Depois vocês vão assistir a segunda videoaula, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!